O silêncio na sua casa está destruindo o seu casamento? A distância entre vocês parece cada vez maior? Pare de aceitar essa rotina de brigas e desamor. Lembre-se, o que Deus ajuntou, o homem não separa. É hora de agir, restaurar a união e transformar o seu relacionamento a partir de hoje. Você não entrou nessa aliança para viver como dois estranhos sob o mesmo teto. A dor do silêncio e o cansaço das discussões diárias não precisam ser o fim da sua história. Deus tem um propósito maior para a sua família, mas a transformação começa quando você decide dar o primeiro passo. Assuma a postura de quem luta pelo seu lar, perdoe, reative o diálogo e traga de volta o respeito que o tempo tentou apagar. Seus melhores dias juntos ainda estão por vir. Muitas vezes a gente espera que o outro mude primeiro. Fica medindo quem errou mais, quem pediu desculpas por último, quem fechou a porta ou quem se calou. Mas um casamento não se reconstrói na defensiva. O silêncio que hoje parece uma trégua é, na verdade, um muro que cresce um tijolo por dia. Se ninguém tomar a iniciativa de derrubar esse muro, a casa continua de pé por fora, mas totalmente oca por dentro. Restaurar a convivência exige coragem para olhar além das mágoas acumuladas. Exige entender que a raiva quase sempre é só uma máscara para a dor de não se sentir ouvido ou valorizado. Quando a gente troca a vontade de vencer a discussão pelo desejo sincero de resgatar a paz, a atmosfera da casa muda. O respeito volta a ser a base, as conversas voltam a fluir sem espinhos e o ambiente deixa de ser um campo de batalha para voltar a ser um porto seguro. Não deixe o orgulho roubar o projeto que Deus desenhou para vocês. A dor de hoje pode se transformar no testemunho de amanhã, desde que haja disposição para recomeçar todos os dias, quantas vezes forem necessárias, com paciência, sabedoria e muita fé. E esse recomeço não acontece da noite para o dia, nem exige grandes milagres logo no primeiro momento. Ele começa nos pequenos detalhes que acabaram se perdendo pelo caminho, no olhar atento ao falar, no hábito de perguntar como foi o dia sem demonstrar desinteresse, no gesto simples de estender a mão mesmo quando a vontade de virar as costas é grande. Durante muito tempo, o foco esteve em apontar defeitos, em listar falhas e em guardar ressentimentos de coisas que já passaram. Só que alimentar feridas antigas só garante que o presente continue sangrando. Para a paz voltar a morar sob o mesmo teto, é preciso aprender a arte de perdoar diariamente. Perdoar não é fingir que nada aconteceu ou aceitar o desrespeito, mas sim decidir não carregar mais o peso de uma mágoa que só faz mal a você e destrói o futuro de vocês juntos. Quando um dos dois decide mudar a postura, parar de reagir com agressividade e passar a responder com sabedoria, toda a dinâmica da casa começa a se transformar. A calma é contagiosa, assim como o respeito. O amor de verdade não é aquele dos dias fáceis, em que tudo vai bem, mas a decisão diária de permanecer, de cuidar e de proteger o que foi construído a dois. Mesmo quando as tempestades tentam abalar as estruturas, não se ganha uma guerra contra a distância pagando na mesma moeda. Se um se afasta e o outro se retrói, o espaço no meio só aumenta até virar um abismo. É preciso ter a maturidade de quebrar o ciclo. Quando vier o impulso de responder com ironia, escolha a firmeza da mansidão. Quando o silêncio congelar a sala, seja você a pessoa que traz a palavra de vida, que faz a pergunta certa, que quebra o gelo não por fraqueza, mas por ser forte o suficiente para priorizar a paz. O casamento é como um jardim que foi esquecido. As ervas daninhas da rotina, da falta de tempo, do estresse financeiro e do cansaço mental vão tomando conta aos poucos. Se ninguém parar para tirar os espinhos e adubar a terra, as flores morrem. Mas a boa notícia é que a raiz ainda está viva. O amor que uniu vocês lá no início não desapareceu. Ele só foi soterrado por camadas de cobranças e frustrações acumuladas. Reconstruir a intimidade é um processo diário de desarmamento. É olhar para a pessoa ao seu lado não como uma adversária a ser vencida, mas como alguém que também está ferido, que também carrega medos e incertezas. A partir do momento em que vocês voltam a se enxergar como parceiros de equipe,
Os problemas deixam de ser um motivo de divisão e passam a ser apenas obstáculos que vocês vão atravessar juntos, lado a lado, com a certeza de que a aliança feita com Deus é inabalável. É nessa mudança de olhar que a esperança se renova. Quando você para de esperar que as circunstâncias fiquem perfeitas para começar a agir, o ambiente ao seu redor é obrigado a responder. Uma palavra branda no momento de maior tensão tem o poder de desarmar qualquer tempestade. Um abraço demorado, sem cobranças e sem segundas intenções, pode dizer mais do que 1000 discursos refinados sobre o que precisa melhorar. A verdade é que todo relacionamento passa por estações. Existem fases de primavera, onde tudo floresce com facilidade, mas também existem invernos rigorosos, em que o frio da indiferença parece congelar qualquer vestígio de carinho. O erro de muitos é abandonar o barco durante o inverno, esquecendo que as estações mudam. Quem tem a paciência de cuidar da raiz durante o frio é quem desfruta da colheita quando o calor da cumplicidade retorna. Proteja o seu lar das vozes de fora, opiniões alheias, conselhos de quem nunca construiu nada e a ilusão de que a grama do vizinho é sempre mais verde só servem para contaminar o que é sagrado. O seu casamento é único, tem uma história própria e um propósito desenhado para vocês. Não permita que o cansaço momentâneo faça você desistir da promessa que foi feita no altar. Lute pelo seu casamento com inteligência, com oração e com atitudes concretas. Escolha ser o agente da transformação dentro da sua casa. A maturidade emocional e espiritual de um lar não nasce pronta. Ela é esculpida no dia a dia, na escolha consciente de amar mesmo quando é difícil, de acolher mesmo quando há cansaço e de acreditar que, com Deus à frente, nenhum silêncio é definitivo e nenhuma distância é inalcançável. E essa transformação que começa no seu interior transborda para tudo ao redor. Os filhos percebem a mudança na atmosfera da casa. A paz deixa de ser um momento raro e passa a ser o estado natural do seu lar. As discussões bobas, que antes duravam dias e deixavam um rastro de ressentimento, perdem o espaço para conversas maduras, em que os dois conseguem expor o que sentem sem medo de serem atacados ou julgados. Não se impressione com a lentidão dos primeiros resultados. A reconstrução de uma ponte destruída leva tempo, exige tijolo por tijolo, constante e firmemente. Habituar-se a falar bem do seu cônjuge, a elogiar o esforço diário, a demonstrar gratidão pelas pequenas coisas é o combustível que alimenta a boa vontade. Quando a gratidão substitui a reclamação, a mentalidade da casa inteira muda. Acredite na força do compromisso que vocês assumiram. As dificuldades não vieram para destruir a sua história, mas para amadurecer a relação de vocês, ensinando o verdadeiro significado do amor sacrificial. Aquele que não busca apenas os próprios interesses, mas se realiza ao ver o outro bem, protegido e seguro. Siga firme, sem olhar para trás e sem dar ouvido às dúvidas. A cada novo dia, decida plantar sementes de vida, de respeito e de afeto no seu casamento. A colheita de uma vida a dois restaurada, blindada e cheia de cumplicidade é certa para todo aquele que não desiste de lutar pela sua família. Essa colheita não vem sem esforço, mas a recompensa vale cada renunciar do próprio orgulho. Imagine olhar para trás daqui a alguns anos e perceber que a tempestade que vocês enfrentaram hoje foi justamente o ponto de virada para a fase mais bonita e madura do relacionamento. Não existe casamento perfeito. Existem duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir uma da outra. Pessoas que entendem que amar é um verbo, uma ação diária e consciente, e não apenas um sentimento passageiro que depende do humor do dia. Quando os sentimentos oscilarem, e eles vão oscilar, é o compromisso com a aliança que vai manter a casa de pé. Comece hoje a mudar a narrativa do seu lar. Troque as palavras de maldição e derrota por declarações de fé e vitória. Pare de focar no que falta e passe a cultivar o que sobrou, por menor que pareça. Um grão de areia de esperança, quando regado com sabedoria e paciência, tem o poder de mover montanhas dentro de um casamento. Lembre-se sempre de que aquilo que é construído sobre a rocha pode até balançar com os ventos fortes, mas não cai. A tempestade vai passar. O sol vai voltar a brilhar na sua casa
E a paz que você tanto deseja vai voltar a fazer morada no seu coração e no seu relacionamento. Permanecendo firme no tempo certo, a vitória do seu lar será inevitável. E quando o sol voltar a brilhar, ele não vai apenas iluminar os escombros do passado, mas sim revelar a estrutura forte que foi moldada em meio à prova. Um casamento que passa pelo fogo e não se destrói, sai dele purificado, muito mais resistente e inabalável do que no dia em que começou. Você vai perceber que cada vez que escolheu calar o orgulho, cada vez que preferiu ouvir em vez de atacar, e cada vez que estendeu a mão em silêncio, uma camada invisível de proteção foi criada ao redor da sua família. Os laços que pareciam rompidos vão se reconstruindo com uma textura nova, não mais baseada no fascínio ingênuo do início, mas na cumplicidade real de quem já olhou para o abismo junto e decidiu voltar de mãos dadas. Não se assuste se o caminho parecer solitário em alguns momentos. A responsabilidade de ser a luz dentro de casa muitas vezes pesa, mas a luz nunca foi feita para ser vista apenas no claro. Ela existe para fazer a diferença justamente onde as sombras parecem mais densas. Quando você assume essa postura de sabedoria, o ambiente ao seu redor é constrangido a mudar. Mantenha os seus olhos fixos na promessa e não nas circunstâncias passageiras. O cansaço é real, as dúvidas vão bater à porta, mas a convicção de que você está lutando pelo bem mais precioso da sua vida precisa falar mais alto. Honre a aliança que você fez, cuide da sua mente, fortaleça o seu espírito e siga em frente. O futuro do seu casamento está sendo escrito nas decisões simples que você toma hoje. Decidir continuar é a parte mais difícil porque o cansaço costuma sussurrar que desistir seria mais fácil. Mas a facilidade da fuga traz consigo o peso duradouro do arrependimento. Abandonar o barco no meio da tempestade pode até parecer um alívio imediato, mas a falsa calmaria de caminhar sozinho nunca vai substituir a alegria de chegar ao porto seguro, ao lado de quem você escolheu para caminhar a vida inteira. Cada pequeno passo dado em direção à paz conta mais do que você imagina. Quando você decide mudar o tom da sua voz no meio de uma discussão, quando escolhe não jogar na cara o erro que já tinha sido perdoado, ou quando surpreende com um gesto de carinho em um dia comum, você está reconstruindo os alicerces da sua casa. A rotina, que antes sufocava a relação, passa a ser o terreno onde o amor é provado e fortalecido. Não se deixe enganar pela sensação de que só o seu lado está tentando. Às vezes, o outro está travando batalhas internas que você desconhece, lutando contra o próprio orgulho, contra frustrações antigas e contra o medo de falhar de novo. A compaixão precisa ocupar o lugar do julgamento. Quando você passa a enxergar a pessoa ao seu lado como alguém que também precisa de cura, e não como o inimigo a ser derrotado, a defensiva cai por terra. O amor verdadeiro não é uma chama que queima sozinha sem combustível. Ele é alimentado diariamente pela decisão consciente de servir, de cuidar e de blindar o relacionamento. Continue plantando a semente da restauração, mesmo que a terra pareça seca hoje. A constância vence a resistência, a tempestade cede espaço para a bonança, e o ambiente que antes era de conflito se torna o refúgio seguro de vocês dois. E é justamente nesse refúgio que a paz ganha raízes profundas. Quando a tempestade passa e a poeira baixa, o que sobra é uma estrutura muito mais madura, capaz de resistir a qualquer novo vento que tentar balançar as estruturas do seu lar. Vocês vão olhar para trás e perceber que os momentos mais difíceis não vieram para pôr um fim na história, mas para ensinar a arte da paciência, do perdão e da verdadeira cumplicidade. A dor das palavras ditas no calor do momento dá lugar ao alívio de ter superado, e a distância que antes parecia um abismo insuperável se transforma apenas em uma lembrança de um tempo em que ambos precisavam amadurecer. A partir desse ponto, o dia a dia ganha um novo ritmo. Os problemas do mundo exterior, o estresse do trabalho, as pressões financeiras, as opiniões alheias, deixam de entrar na sua casa como uma força destruidora. A sua casa passa a ser o lugar de descanso, onde os dois encontram forças para enfrentar o resto do mundo de mãos dadas. Nunca duvide do valor da sua persistência.
A decisão de lutar pela sua família, de não aceitar o fim e de acreditar no poder da restauração é o maior legado que você pode construir. Continue firme nessa caminhada, mantendo o coração leve e a mente focada naquilo que é eterno. A história do seu casamento ainda tem capítulos incríveis para serem escritos, cheios de alegria, respeito e um amor renovado que nada neste mundo pode apagar. Escrever uma nova história a dois significa entender que o passado não tem mais o direito de ditar o seu futuro. O que aconteceu ontem serve de aprendizado, não de sentença. Quando vocês deixam de olhar pelo retrovisor das mágoas e passam a encarar a estrada que está à frente, o horizonte se abre com infinitas possibilidades de recomeço. É preciso criar novas memórias. Voltem a fazer as coisas simples que traziam um riso leve. Resgatem os hábitos de carinho que se perderam na correria e reservem um tempo sagrado para estarem a sós, longe do barulho do mundo. O romance não morre por velhice. Ele morre por falta de cuidado. Cultivar a atenção, o elogio sincero e o interesse genuíno pelo mundo do outro é o segredo para manter viva a chama da paixão, ano após ano. Entenda que proteger a sua família é um exercício diário de vigilância sobre o próprio coração e a própria casa. Não dê espaço para intrigas. Não permita que terceiros opinem sobre o que só cabe a vocês dois e feche as portas para qualquer tentação de buscar fora o que deve ser construído dentro. O seu lar é o seu bem mais precioso, um território sagrado que merece ser guardado com toda a sua força e sabedoria. A jornada não é feita apenas de grandes vitórias, mas da soma diária de pequenos gestos de amor, respeito e fidelidade. Siga em frente com a cabeça erguida e o coração cheio de fé. O amor que perdoa, que restaura e que permanece é aquele que vence qualquer obstáculo, transforma vidas e constrói uma história inabalável que atravessa as gerações. E quando essa história de restauração ultrapassa as barreiras da sua casa, ela ganha a força de um testemunho vivo. Ninguém consegue ignorar a beleza de um lar que foi reconstruído sobre as ruínas do silêncio e da mágoa. O seu casamento restaurado deixa de ser apenas uma vitória pessoal e passa a ser uma prova viva de que a esperança nunca é em vão e de que nenhuma causa está perdida para quem decide não desistir. Aquilo que você viveu e superou vai servir de luz para outros casais que hoje estão exatamente onde você esteve no passado, desanimados, sem forças e acreditando que o divórcio ou a indiferença eram as únicas saídas. A sua dor de ontem se transforma na autoridade que você tem hoje para dizer a alguém: não desista, vale a pena lutar pela sua família. Por isso, guarde o que você construiu com unhas e dentes. Continue mantendo a guarda alta contra a frieza, a negligência e o orgulho. A restauração não é um destino onde a gente chega e encerra o trabalho, mas um estilo de vida que exige zelo diário, gratidão constante e a humildade contínua de reconhecer que a felicidade a dois é uma arte construída dia após dia, detalhe por detalhe. Siga passos firmes nesse caminho de paz. O amor que perdoa, que suporta e que vence as tempestades é a força mais poderosa que existe. Que a sua casa permaneça sendo esse porto seguro, abençoado, cheio de vida, de respeito e de uma cumplicidade profunda que nada nem ninguém neste mundo será capaz de destruir. Olhar para o futuro a partir dessa perspectiva traz uma leveza inestimável. A vida a dois perde aquele peso sufocante de cobranças permanentes e ganha a maturidade de quem aprendeu a rir das próprias imperfeições. Vocês descobrem que o amor de verdade não precisa ser perfeito para ser lindo. Ele só precisa ser sincero, disposto e leal. Essa maturidade se reflete no olhar, no silêncio confortável de quem já não precisa provar nada um para o outro, mas apenas desfrutar da presença. Na paz de saber que, no meio de um mundo acelerado, caótico e cheio de incertezas, existe um lugar onde você é verdadeiramente acolhido, compreendido e respeitado por quem você é. A verdadeira riqueza de um relacionamento não está na ausência de problemas, mas na certeza absoluta de que nenhum problema é grande o suficiente para separar dois corações que decidiram permanecer unidos.
Cada tempestade superada se transforma em mais um alicerce de ferro na fundação desse lar. Por isso, continue caminhando com a convicção de quem sabe o valor do que está construindo. Cuide do seu parceiro, honre a sua promessa, proteja a sua mente e não deixe que nada venha roubar a paz da sua casa. A jornada valeu a pena, a colheita é real e o melhor da história de vocês continuará a ser escrito todos os dias, a cada novo amanhecer. E a cada novo amanhecer, a decisão de caminhar lado a lado se renova com uma força diferente, mais serena e inabalável. O amor maduro não exige espetáculos nem grandes demonstrações diárias para provar o seu valor. Ele se manifesta na constância do cuidado, no respeito às diferenças e na cumplicidade silenciosa que se fortalece com o passar do tempo. Quando vocês aprendem a valorizar a caminhada juntos acima de qualquer vaidade individual, os velhos gatilhos do conflito perdem completamente o poder. O tom de voz muda, a pressa de ter razão desaparece, e o desejo sincero de proteger a paz da casa passa a guiar todas as palavras e atitudes. O ambiente de tensão que antes dominava o lar é definitivamente substituído por um clima de segurança, onde ambos encontram liberdade para serem quem realmente são, sem medo de rejeição ou julgamento. Esse é o verdadeiro fruto de uma aliança restaurada na rocha. A história de vocês deixa de ser um relato de superação para se tornar um porto seguro e permanente. Protejam essa conquista com zelo e sabedoria, mantendo sempre as portas do coração abertas para o perdão, a paciência e a gratidão. O tempo provou que valeu a pena permanecer. E o futuro de vocês continuará a ser marcado por essa cumplicidade profunda, por esse respeito renovado e pela certeza inabalável de que a família de vocês foi feita para durar. E essa certeza inabalável é o que diferencia uma simples convivência de uma verdadeira aliança. Quando vocês atingem esse nível de maturidade, a rotina deixa de ser um fardo e passa a ser o cenário onde a gratidão é exercitada nos gestos mais simples, nas risadas compartilhadas no final do dia, no apoio silencioso diante de uma dificuldade ou na leveza de saborear uma refeição juntos em paz. A vida a dois ganha uma cor totalmente nova, quando o medo de perder dá lugar à segurança de pertencer. O casal que aprende a superar a tempestade descobre um segredo precioso. A força de uma família não está na ausência de falhas, mas na capacidade de se levantar do chão, sacudir a poeira e recomeçar quantas vezes forem necessárias, sempre com mais sabedoria e menos orgulho. Por isso, nunca pare de investir no seu lar. Continue regando esse jardim com palavras de incentivo, com abraços apertados que curam o cansaço do dia e com a decisão diária de honrar aquele que caminha ao seu lado. A paz que hoje habita a sua casa é o resultado direto da sua recusa em desistir quando tudo parecia perdido. Mantenha o seu coração guardado nessa fé e na convicção de que o melhor ainda está por vir. O que vocês construíram até aqui é um escudo contra as incertezas do mundo, uma prova de que o amor verdadeiro não apenas suporta tudo, mas também se renova, prevalece e vence todas as barreiras. E essa vitória diária não é apenas para hoje, mas um investimento direto nas futuras gerações. Os seus filhos, ou as pessoas que convivem com vocês, aprendem muito mais observando a postura do casal do que ouvindo 1000 discursos sobre o amor. Eles assistem de perto como vocês lidam com a frustração, como resolvem os desacordos com respeito e como o perdão é praticado na vida real. Ao blindar o seu relacionamento e construir uma atmosfera de paz dentro de casa, você quebra ciclos dolorosos de separação, mágoa e abandono que talvez tenham marcado gerações passadas na sua família. Você estabelece um novo padrão, o padrão de um lar firme, acolhedor e inabalável. O legado de um casamento restaurado é a herança mais valiosa que você pode deixar. Por isso, viva com a consciência de que cada dia é uma página em branco para reafirmar esse compromisso. Não permita que o automatismo do dia a dia esfrie o carinho ou faça você tomar o outro como algo garantido. Cultive a admiração contínua, celebre as pequenas vitórias do casal e mantenha sempre a humildade de ajustar a rota sempre que for necessário.
A caminhada até aqui provou que nenhum obstáculo é grande demais quando há propósito, fé e sabedoria na liderança do lar. Siga em frente de cabeça erguida, com o coração em paz e a absoluta convicção de que o amor de vocês foi feito para resistir ao tempo, superar as tempestades e prevalecer para sempre. E prevalecer para sempre significa entender que o amor não é um destino final, onde você chega e cruza os braços, mas um caminho contínuo de renovação. A cada etapa da vida, vocês dois vão mudar, amadurecer e enfrentar novas fases. Os anos passam, as responsabilidades se transformam, o corpo muda, mas a essência do compromisso permanece intocável. É nessa constância que se esconde a verdadeira beleza de envelhecer ao lado de alguém. Olhar para a pessoa e ver não apenas quem ela é hoje, mas lembrar de cada batalha que vocês venceram juntos, de cada choro que virou riso e de cada momento em que a decisão de não desistir foi o único fio que sustentou a casa. Essa bagagem compartilhada cria um laço que o tempo não destrói. Pelo contrário, só fortalece. Por isso, mantenha a sua atenção no presente. Não permita que as preocupações com o amanhã roubem a oportunidade de ser feliz hoje com quem está ao seu lado. Aprecie a companhia, desacelere a mente e faça da sua casa o lugar mais seguro do mundo para vocês dois. A tempestade já ficou para trás, o terreno foi reconstruído e as raízes estão mais profundas do que nunca. Siga firme, guardando a paz do seu lar, cultivando o respeito em cada detalhe e vivendo com a certeza de que a aliança que resiste ao fogo é a mesma que desfruta da vitória por toda a vida. E essa vitória que permanece por toda a vida não é obra do acaso. É o resultado da decisão consciente de não deixar o altar se apagar. Quando o amor se torna esse porto seguro, a rotina perde o peso e ganha leveza. O silêncio deixa de ser um abismo para se tornar um abraço de paz, onde duas pessoas se entendem apenas pelo olhar. Vocês descobrem que as maiores conquistas de um casal não são estampadas em troféus ou conquistas materiais, mas na simplicidade de encostar a cabeça no travesseiro com o coração tranquilo, na certeza de que, independente de qual tempestade o mundo lá fora preparar para o dia de amanhã, dentro de casa haverá sempre apoio, abrigo e uma aliança que não se rende. Mantenha esse fogo aceso. Não economize no carinho, não economize no abraço e jamais deixe que a gratidão pelo seu cônjuge se torne um sentimento em segundo plano. Cuidar de quem caminha ao seu lado é cuidar do seu próprio futuro. Siga em frente de mãos dadas, fortalecidos na fé e protegidos pela sabedoria. A jornada que começou em meio a dores e incertezas se consolidou como uma história de superação, e o horizonte à frente de vocês é de paz, maturidade e um amor renovado que veio para ficar. Esse horizonte de paz é a recompensa direta para quem escolhe plantar a boa semente, mesmo quando a terra parecia completamente seca. Chega um momento na jornada em que você olha para trás e percebe que as feridas que antes sangravam se transformaram em cicatrizes, e cicatrizes não doem mais. Elas servem apenas para lembrar que a vida venceu, que a dor passou e que você foi forte o suficiente para resistir. A verdadeira força do seu casamento não está no fato de vocês nunca mais discordarem de nada, mas no fato de que agora vocês sabem como discordar sem se destruírem. O respeito se tornou o limite inegociável. A paciência passou a ser o filtro de cada palavra. O perdão deixou de ser um sacrifício doloroso e virou um reflexo automático de quem reconhece que também precisa ser perdoado todos os dias. Quando um lar alcança esse nível de maturidade espiritual e emocional, a atmosfera muda de forma definitiva. A ansiedade dá lugar ao descanso, a desconfiança dá lugar à proteção, e a solidão, a dois é varrida para longe pela cumplicidade real. Continue guardando a sua casa, alimentando a sua fé e honrando a promessa que um dia você fez. O amor que perdoa, que restaura e que permanece não é apenas um sentimento bonito. É a decisão mais poderosa que você poderia ter tomado pela sua vida, pelo seu cônjuge e por toda a sua família. E assim se fecha esse ciclo de reflexão, mas se abre um novo capítulo na prática do seu dia a dia.
A restauração do seu lar não é uma história com ponto final, mas um livro vivo que continua sendo escrito em cada escolha, em cada abraço e em cada olhar de cumplicidade. A tempestade já passou, o aprendizado ficou e a fundação da sua casa está mais forte do que nunca. Guarde cada uma dessas verdades no seu coração. Que o seu lar seja permanentemente um refúgio de paz, onde o perdão é abundância, o respeito é a regra e o amor é a decisão diária que nunca falha. Vá em frente, viva esse recomeço com alegria, sabedoria e leveza. O melhor do seu casamento começa agora.